tarde. O Edu já está na escuta, caramba, que cara pontual. Cadê? Allow to speak. Edu, você está me ouvindo? Como vai você? Acho que você tem que apertar o botãozinho. Você está me ouvindo Apertei. bem? Estou ouvindo bem. Boa tarde. Ai, que ótimo, que bom te ouvir. Que saudade de você, rapaz. Como é que você está? Igualmente. Então, você também está me ouvindo bem? Tá dando um retorno engraçado. Eu estou ouvindo minha própria voz com um pouco de delay, mas eu não sei se isso vai atrapalhar as outras pessoas, tá? Para você está dando delay também ou não? Não, para mim não. Ah, então acho que é só para mim. Eu espero que na gravação fique legal. Como vai você, querido? Como é que você está nesse final de ano? Você já parou? Você continua no batente? Como é que estão as coisas? Não, não parei ainda. Vou até dia 23. Tem Uau, mais uma semana ainda. Tem mais. até os 45 do segundo tempo, que legal. Pois é. Tem bastante coisa acontecendo, tudo online, né? Ainda bastante Você cansado continua dessa vida. remoto, você também? Ah, que bom. Eu confesso que nós também, assim, a gente, por força de algumas coisas de família, a gente às vezes tem que se deslocar, mas tudo que eu tenho feito, em princípio, tem sido remoto, cara. Eu ainda não estou. Ainda mais que agora tem essa gripe, aí depois tem o Ômicron, não dá para relaxar muito. A gente está com um parente fazendo químio, então não dá para a gente ser muito, sei lá, muito leviano com essa história. A gente tá se cuidando bastante. Pois é, também continuo com a máscara, pretendo Também. continuar bastante tempo. Mas Também, a minha terceira dose isso vai ser agora em janeiro, se tudo der certo. para mim também. Então, René, eu estou me ouvindo duas vezes agora também. Será que eu Ué, devo que entrar de engraçado. novo? Agora, o que, que É, será? Será que é para gravação? Vai ficar assim também? Você eu estou ouvindo uma vez só. puxa, agora eu estou Eu te também ouvindo uma acho que é vez. engraçado. Cada um de nós se ouve duas vezes, né? Mas acho que, em princípio, eu te ouço perfeitamente bem. Tá, vamos ver como é que fica para os raríssimos aí. Tem mais Putz, é uma alguém? boa Acho que ainda não pergunta. tem ninguém, né? Não, ainda estamos só nós dois aqui. Na verdade, até o Será que eu tenho percebido é que de uns tempos para cá, qualquer coisa que a gente passa ao vivo, a expectativa de alguém assistir em tempo real é muito baixa. Ontem mesmo eu fiz uma live lá, pouquíssima gente. As pessoas acabam vendo depois, quando dá tempo, né? Então, a história de participar, ainda mais no meio da tarde, está todo mundo correndo com a história de Natal, é bastante compreensível. Eu acho compreensível. Ah, sim, então, acaba sendo assim mesmo, né? Ainda mais final de ano. Então, Olha, eu acho que de uns tempos para cá eu percebi que as minhas métricas, no geral, seja no Radinho, seja no Roda e Avisa, qualquer projeto meu, qualquer conteúdo meu no YouTube, as métricas caíram bastante. Eu não sei se é porque tem muita oferta, né? Tem muito podcast para ouvir, tem muito live para assistir, tem muita videoconferência para fazer. Então, assim, os números têm caído bastante. Não sei se um dia eles vão voltar. Eu não sei como é que é quem vive disso. Tem a influência profissional, que não é meu caso, mas que realmente uhum, tem diminuído essa história toda, tem. Né? pois é. Para mim, tem até um aspecto que é meio frustrante, eu confesso que é um pouco frustrante, porque, por exemplo, ontem eu fiz uma live eu fiz uma conversa com um personagem queridíssimo, que é o Lolo, que é um velho amigo e tal. E aí, quando você vai ver, puxa, que legal, puxa, que conversa bacana, tomara que muita gente assista, aí você vai ver 40 pessoas viram, né, em 24 horas. Você fala, cara, 40? Se eu andar na rua gritando, acho que mais gente vai me ouvir. Mas faz parte, né? É isso. Quem manda a gente não ter, sei lá, um influencer profissional, né? Esse trabalho de formiguinha tem disso. Mas, É. Edu, vamos lá. Mas vamos. O que você tem feito? Cara, a gente conversou de uma primeira vez foi aqui no Papo Raríssimo, a segunda Foi. vez foi no Vamos Falar sobre Impacto. Você contou do teu trabalho, né, com jovens no Com espectro do inclusão. autismo. Como é que anda? O que você tem feito como é que tá? Então, nesses dois últimos anos, René, a gente passou por diferentes fases aí, desde a expectativa de que fosse acabar a pandemia, depois não acabou, Sim. enfim, e eu fiquei trabalhando online, né, esse tempo todo, e eu acho que eu até tinha comentado vamos falar sobre impacto, a questão de ter desenvolvido algumas estratégias e metodologias para poder atender online, né? Coisa que antes eu acharia impensável, né? Teria que ser presencial. Então,
É, eu É claro também, que olha, eu te admiro por ter conseguido encontrar alguma solução para isso, porque eu não teria ideia de por onde começar. Como é que você substitui uma coisa tão íntima, né, tão delicada, tão cuidadosa, né, justamente com pessoas que, né, que têm aí a questão toda da intimidade um pouco mais difícil. Como é que você traduz isso no online? Mas parabéns que você conseguiu, né, ir achando caminhos. isso é bastante gratificante e realmente não quer dizer que dê tudo certo. Lógico, não vamos passar uma ideia errada aqui, né? Mas Claro. é claro que comparativamente ao presencial não se compara, há muitas perdas, mas não se revelou impossível como eu outrora pensaria que fosse, né? Então, a gente foi tentando, acertando, errando, tal. Alguma vantagem eu tive porque eu, né, já sendo egresso desse mundo da tecnologia, tem bastante facilidade e conhecimento, né, nas possibilidades todas que a gente tem de E conexão, aí tem uma acesso simetria que é remoto. interessante, né? Porque não necessariamente o teu interlocutor tem a mesma fluidez nessa história, né? Isso, né? Uma coisa que ajudou bastante é o acesso remoto, né? Consentido, evidentemente. Claro. Então, dessa forma, eu consegui várias vezes, né, fazer o acesso lá no equipamento, na outra ponta, e ajudar a pessoa, mesmo ela não sabendo como deveria ser, então acaba Ah, você está sendo dizendo como essa uma aula, tecnologia, entendeu? tipo GoToMyPC, aquelas coisas antigas que a pessoa permitia que você operasse a máquina dela à distância. Isso, isso. Muito legal. Nossa, isso já me salvou a vida várias vezes ajudando família. Acho que todo mundo teve que fazer isso. Todo nerd, todo geek teve que ajudar alguém Exa- usando o GoToMyPC ou coisas parecidas, né? Exatamente. Então, notadamente o TeamViewer, que eu uso bastante, que é um TeamViewer, recurso. nossa, cara. Então, é um recurso de 15 anos atrás, é bem esse perfil que você Isso, descreveu. Eu já usava lá isso. atrás para funções bem técnicas, né? E isso ganhou né, um novo significado nesses últimos 2 anos, como sendo assim fundamental para ter esse acesso do outro lado ali e poder ajudar os interlocutores na conexão e até ensinando como se faz tal. E Você sabe que em você alguns. sempre, sabe que foi muito bom lembrar disso, porque a gente tem ainda, por exemplo, sabe, parentes mais idosos que de repente nesse momento podem ter alguma dificuldade. Eu tinha esquecido que tinha esse recurso. Obrigado por me lembrar, porque de repente é mais fácil do que gravar um tutorial em vídeo e mandar pelo WhatsApp, né? De repente fala, posso entrar na sua máquina, com licença, né? Pois é, Obrigado por me até lembrar disso. Até porque, como a gente sabe, tudo que envolve tecnologia nem sempre funciona by the book, assim, né? Nem É, sempre é, acontece como deveria. Então, é. quando a Né? gente Aliás, está numa. isso me lembra, faz lembrar um cara que eu trabalhei e tal, que acho que ele trabalhava acho que na Apple, e aí ele estava todo feliz que ele tinha conseguido um manual dos erros da Apple, né? Aí uma vez ele foi Uhum. ajudar alguém, estava lá, erros 57, 42, ele falou, agora, né, eu tô bem, vou olhar no manual, aí quando ele foi olhar, não tinha o erro no manual. Sempre tem algum erro que não tem no manual. Pois é, ou aquela cena clássica que o cara do suporte remoto deu uma série de instruções e não conseguia de jeito nenhum, né, com que o cliente ligasse o equipamento lá, que não funcionava de jeito nenhum. Depois de 20 minutos conectado e tal, o cara fala, agora tenta ver ali se a tomada está bem fixada Isso, embaixo da mesa, né? Ele falou, não, não dá, por quê? Não, porque está um escuro aqui, está sem luz na minha casa, né? Não tinha putz, energia elétrica. cara, eu imagino quem trabalha no suporte. Mas agora me conta uma coisa, a gente está pensando nesse esquema todo da pandemia. É, hoje mesmo eu li um artigo que me preocupou bastante, era um artigo sobre saúde mental na Índia. Eu até comentei no radinho de hoje, né, que o índice de Uhum. suicídios na Índia é altíssimo, e isso foi agravado com a pandemia, porque muitas pessoas que, de repente, sei lá, viviam numa condição doméstica, sei lá, desfavorável, de repente um casamento infeliz, um parceiro abusivo, né, um pai tirânico, a pessoa tinha algum respiro, né, quando ela saía para a rua, quando ela ia no bazar, quando ela ia comprar coisas, e a pandemia fez o cara ficar, né, trancado ali no aquário, né, sem uma chance de. E aí eu fiquei pensando, puxa, o quanto será que isso afeta pessoas no espectro? O fato de repente, estar, dessa vez, forçado a ficar em casa. Isso afetou ou isso não? Sim, então, muito bem lembrado, Renan. E eu já escrevi, inclusive, 2 relatos sobre isso, um mais no início e outro mais
agora mais próximo em termos de já ter passado bastante tempo da quarentena, e quase que houve um movimento assim, dinâmico, que é assim, inicialmente, estou falando em linhas gerais, evidentemente, e de quem tem Claro. acesso à internet, né? E aqueles que estejam no espectro têm acesso à internet, evidentemente, né? Sim. Mas né, da minha vivência, da minha convivência, né, possível com eles, teve um primeiro momento em que eles foram extremamente valorizados e se sentiram valorizados, porque, em, Ah, olha só, em geral, eles já têm muita facilidade com tecnologia, né? sim. Você comentou, você tem razão. E aí eles ficam, em geral, trancados no quarto ou trancados em casa, sem conversar muito com os outros. Na medida que os outros foram também trancados em casa, e os pais não têm, em geral, né, tanta versatilidade com tecnologia, eles acabaram assumindo um posto de consultor técnico Ah, não, que e, sabe legal. assim, e tendo um papel valorizado no âmbito familiar de consultores dos pais, dos irmãos e tal, naquele primeiro momento de quarentena, né? Olha, Então, que legal. isso foi bem legal. Aí, como eles normalmente já não saíam de casa, a quarentena em si não é tão preocupante, não afeta tanto, porque, inclusive, eu tenho um relato de um rapaz que falou assim, logo no começo, né? Agora vocês vão conhecer o meu mundo, né? Oh, Esse tá é um relato brincando? dele, Uau, que forte isso, que forte. Gostei. né? Bem interessante, né? E então esse foi um primeiro movimento que aconteceu. Mas aí, conforme as coisas foram evoluindo, como a gente sabe, e muitas das pessoas passaram a furar a quarentena, aquela abordagem mais rigorosa deles, assim, mais literal, Sim. criou um problema que era o seguinte: peraí, não é para sair na rua. E por que que os outros estão agora saindo na rua e eu estou aqui trancado? Então isso não é certo. Então aí, sabe, Entendi. começou a dar um outro reflexo de angústia, no sentido, nem tanto que ele quisesse sair também de casa, mas que não é justo. Assim, peraí, você não está seguindo as regras da quarentena, da pandemia, tal, Eu coisas desse confesso que tipo. isso também foi uma coisa que me angustiou, né? Vendo pessoas simplesmente, né, ignorando como se, né, olha que interessante. Isso. Então, mas né, nós, chamados assim de neurotípicos, nessa situação, tipicamente a gente fica irritado, né? Assim, uma coisa meio Sim, de inconformado, fica bravo, sim. fica irritado. E já para eles, acaba sendo uma coisa de ficar mais angustiado ou até ansioso, né? Pega Olha por que outro jeito. interessante, tem diferença. E de todo jeito não é bom, né? Então, respondendo a sua pergunta inicial, não é? Houve vários momentos, é bem dinâmico mesmo, de como que eles enfrentaram a questão da quarentena e da pandemia, né? Então, é tudo muito dinâmico mesmo, não dá para ter uma conclusão única, né? Olha, que interessante, porque assim, eu confesso que eu também, quando pensando também no meu universo muito pequeno aqui, eu também não podia imaginar como eu mesmo ia lidar com isso, e até hoje, eu me sei lá, quando eu olho, né, me olho no espelho e vejo como eu estou lidando, como, o que que eu estou sentindo, e são coisas que me surpreendem também. Algumas coisas me pegando de mau jeito, de uma maneira que eu não podia imaginar, né, sentindo falta de coisas que eu não imaginei que eu fosse sentir falta, de repente aliviado por coisas que, né, né? Aliás, um pequeno comentário, esses dias eu acabei tendo que circular um pouco de carro, e aí eu não lembrava que trânsito era tão ruim. Eu juro que eu não lembrava que a cidade era uma coisa tão completamente enlouquecedora. Eu desacostumei com a cidade, né? Então, a hora que você sai para a rua, pega trânsito de novo, aquela chateação, buzina, etc. e tal. Eu falo, cara, eu tinha esquecido como é que era. Mas, Edu, na verdade, você me chamou a atenção porque num certo momento, em algum episódio do Radinho, em que eu estava justamente comentando um artigo sobre aquilo que talvez tenha sido, sei lá, um diferencial, né, do Homo sapiens com relação aos nossos extintos parentes, né, porque afinal a gente chegou a conviver com o Neandertal, chegou a conviver com o Denisovans, né, chegou um momento ali que tinha meia dúzia de, né, parentes ali para lá e para cá, mas a gente Aham. preponderou e os caras ficaram para trás. E eu comentei
que uma das hipóteses ali era o fato da gente ser comparativamente, comparativo com os outros, né, com as outras espécies, se bem que acho que espécie é uma palavra certa, mas é que a gente seria mais dado, a gente seria mais sociável, a gente seria menos belicoso, a gente teria mais confiança em estranhos. E aí, até para tentar entender um pouco a genética disso, os pesquisadores mencionam uma síndrome que eu já tinha ouvido falar, que era a síndrome de Williams, que tem até né, uma pegada, um fundamento genético bastante conhecido. E aí a ideia, bom, será que a gente, né, o Homo sapiens, teria aí alguma mutação nesse gene para que tivesse tornado o Homo sapiens mais sociável? E eu não podia imaginar que você tivesse experiência com essa síndrome também. Pois é. Então, eu escutando o radinho, né? Aliás, tipicamente eu escuto o radinho conversando com você, parece meio uma coisa assim esquizofrênica, né? São as Mas enfim. hipóteses, né? Começa assim, começa assim. Pois é, né? Então, eu estou sempre ali respondendo, falar, é isso ou não é, tal coisa, né? Mas nesse caso, até né, eu cheguei a me manifestar escrevendo para você, porque você colocou aquele nas suas redes, né, aquela ideia de em 2022 vamos descobrir os sorrisos, né, Sim, eu como um coloquei. tema, Sim. né? Isso. E a questão da síndrome de Williams tem tudo a ver, principalmente com a questão dos sorrisos, né? Então acho que tem esse link, tá? E também o que me ocorreu foi de comentar contigo que uma coisa é você ler ali o artigo acadêmico, ou como você faz no radinho, né? Você comenta, ó, tá aqui o link para vocês se aprofundarem, enfim, aí sempre através, né, mediado por algum artigo, Sim. alguma mídia formal, né? E nesse caso eu pensei, o que que eu posso acrescentar aqui? A minha vivência com alguns desses rapazes, né? Ao longo desses anos todos aí já tenho alguma vivência com esse caso também de síndrome de Williams, né? E aí, assim como você faz no radinho, acho que o bacana do nosso papo aqui pode ser provocar os raríssimos por uma reflexão, bem essa que você está fazendo mesmo, né? Mais conceitual mesmo, muito mais do que dizer quais são as características da síndrome de Williams, né? Mas o que né, explicando o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a principal característica, então, deles é a parte social, né? Como você já explicou lá no radinho, né? Você descreveu toda essa parte de gentileza, gratidão, consideração. Eles são super companheiros, né? Parceiros e tem sempre um sorriso para conversar com você, né? E então eles têm por uma característica genética essa série de características que vieram sem filtro, né? Tá ligado no modo 10, né? Toda essa Olha, parte. sabe que agora você está comentando, eu acho que não é um parente próximo, na verdade, acho que era um sobrinho da minha madrasta, que já faleceu. Agora, lembrando do comportamento dele, até das características físicas, agora eu consigo entender por que ele era tão legal. Eu acho que ele devia estar no espectro na síndrome de Williams. Agora eu consigo entender. Pode Puxa, ser, eu né? não tinha me lembrado dele até você falar essa história toda. Mas conta um pouco, porque então, isso quer dizer que eu já tive alguma experiência desse carinho, simplesmente é quase no nível absoluto, né? Quase no nível hiperlativo. Isso, sem filtro, né? Que para nós inicialmente soa muito estranho, né? Então, assim, eu tenho convivência de alguns anos com alguns casos dos meninos, por coincidência todos meninos, mas tem também nas meninas, né? Poderia ser, Tá? que é essa entrega, né? Então, o que me ocorre também de comentar é o seguinte: no meu trabalho, a gente lida muito com essa questão de não colocar rótulos, René. Então, Sim, esses tais diagnósticos, né, eles servem muito para a gente encaixar em estratégias e tentar descobrir assim um panorama amplo daquele comportamento daquele indivíduo. sim. Mas o que conta mesmo é sempre o indivíduo, né? Então, a característica pessoal ali. Por que que eu estou comentando isso? Porque se a gente vai lá ali nas características listadas, né, vai dizer que eles têm problemas de coordenação, tipicamente. Então, dificuldade para amarrar sapato, dificuldade para fazer um desenho,
né? Mesmo depois de adultos, né? Então tem uma questão de Interessante, coordenação. não sabia. Uhum. Então, isso é o que está nominalmente ali, né? E Tá. aí acontece que dois dos rapazes que eu conheço são bateristas e Ah, gostam muito de música, mas não são bateristas quaisquer, nem medianos, nem bons, são exímios bateristas, né? uau, olha só que interessante. Daí você não consegue ser um exímio baterista se não tiver coordenação, né? Nem Dá me para fala, eu sou imaginar. incapaz de batucar por 2 segundos. Eu não tenho o menor senso de ritmo, eu estou completamente incapaz. Pois é, né? Só que aí, tipo, associado a isso, eles também, cara, por característica, têm uma boa sensibilidade musical e uma Ah, ah, grande memória, ah. e uma grande memória auditiva. E aí, eu acho que é interessante como dá para ir costurando como é que as coisas acabam acontecendo, né? Porque acho que o grande tema de hoje é o envolvimento social, né? Então, que essa é a reflexão que eu imagino poder provocar aqui nos ouvintes, né? Que é assim, Sim. o que acontece se a gente tem na nossa sociedade alguém que vem programado para ser extremamente social, sem filtro e sem preconceitos, né? Dá para Hum, imaginar que não é fácil, na verdade. Então, assim, não, não né? vai durar muito. Não vai dar 3 passos. Pois é, então eles são assim, ó, super comunicativos, são super sociáveis e eles se interessam verdadeiramente pela sua vida, tá? Então, e eles têm uma memória excepcional. Então, quando ele te conhece, ele vai perguntar um monte de coisas, se você é casado, se você tem filho, que time você torce, que música você gosta, e daqui a 20 dias, quando ele te encontrar de novo, ele vai perguntar: puxa, e aquela sua tia que estava no hospital, ela está melhor e tudo, mas não é Olha, cara, que teatro. interessante. Que Sabe interessante assim? essa história. Ele vai saber o nome da sua tia, ele vai genuinamente estar interessado na saúde dela, não é teatro, né? Então, é, Fascinante. quando a gente convive assim com eles, chega a ser, no primeiro momento, até estranho, né? Fala, que esse cara está me perguntando tanta coisa, né? É que ele não tem uma agenda por trás, não tem segundas intenções. A gente custa entender isso, porque a Olha, gente não está eu digo que acostumado. o primeiro contato que eu tive com alguém que talvez faça parte desse espectro, eu me lembro que eu estranhei tanto carinho, porque eu sempre lembro de uma música, como é que chama aquele cara do Smiths? Como é que eles chamam? Morrison? Que tem um Morrison, né? refrão, If you love me, you must be insane. Né? Eu sempre eu falo, se você me ama, você tem que estar a menos. Eu falo, cara, deixa eu entender por que que você está sendo tão, assim, tão bacana. Eu não sou tão legal, eu não mereço tanto carinho assim de uma vez só. É a minha primeira reação. Pois é. Né? E aí agora eu consigo entender um pouco melhor. Agora eu consigo entender um pouco melhor. Olha que interessante. Então, e olha como as coisas se encaixam, que é assim, a princípio eles não julgam os outros, ele não vai julgar os outros, ele tem essa dificuldade, se fosse o caso, de criar um juízo de valor no sentido de julgamento. Então, como ele é muito transparente, muito sincero, muito honesto, ele não vem por que não te perguntar as coisas, porque está tudo certo, ele está realmente interessado em saber de você, já que ele vai ter um carinho incondicional, mesmo sem te conhecer, né? Cara, que Então, coisa interessante. pois é, e isso é super, né? E isso se revela na questão também do comportamento, né? Porque tem a questão da interlocução, mas é um cara que vai te abraçar, é um cara que vai apertar sua mão, isso antes da pandemia, claro, mas né, Sim. ele vai te abraçar, ele tem mesmo um carinho para compartilhar com você. E num primeiro momento, é isso, eles não entendem a distância, aquela mínima distância interpessoal que a gente, em geral, convive quando entra no elevador, né? Ela é transgredida, em geral, quando a gente pega um elevador com outras pessoas, não é? Que a Sim. gente se E sente, a gente olha fica para olhando para o cima, sapato, fica olhando para o olha pra, sapato, ou olha para cima, ou para o infinito, ou para o sapato, mas a gente está incomodado que os caras estão muito perto, né? Sim. Então, os portadores de síndrome de Williams, em geral, ele vai chegar muito perto de você. Ele vai te abraçar, ele vai conversar perto. Então, isso também pode trazer um incômodo
Fala, por Que que esse cara está intenso, é chegando tão intenso. perto de mim? É Porque é intenso sob intenso. vários pontos de vista, né? Porque vai levantar vários alertas na sua cabeça. Alerta da curiosidade do seu espaço privado afetivo, do seu espaço privado físico, do seu espaço privado até da sua Exatamente. própria... Eu quero manter minha aparência, eu quero manter minha imagem, né? E que interessante, o cara bypassa tudo isso. Bypassa. E ele não tem uma segunda intenção. Então é difícil da gente entender isso num primeiro momento, né? Aí, quando você convive repetidamente, você acaba entendendo. Mas e os encontros do dia a dia com pessoas quaisquer? Então, eu me lembro de uma Como é que vez, você faz um para dos proteger rapazes. alguém assim? Então, por isso que, em geral, eles precisam de um tutor, de um acompanhante, alguém que vai dando as estratégias da interação social. Olha que chato isso, né? Alguém que vai explicar os limites que eles não têm para que eles possam conviver na sociedade, que seria bem melhor se não tivesse. Tá, aqui é o meu Cara, juízo de valor, né? Mas que coisa maluca, porque às vezes quando eu pego, você pega, sei lá, você pega algumas ideias de fundo religioso, né, de qual que seria um comportamento, que seria o comportamento, eu não vou citar aqui religiões em especial, mas que aí acabam, de uma certa maneira, exigindo, esperando que as pessoas sejam praticamente anjos, né, que elas não confiem de ninguém, que elas amem todo mundo, né, é uma uhum, expectativa que entra em choque direto com a natureza humana mais básica. Mas esses caras não, eles já nascem praticamente angelicais, né? Que coisa curiosa. isso. E aí, na nossa sociedade, eles são vítimas fáceis de pessoas inescrupulosas. Aí que está o É problema, claro, mas né? Então, quer dizer, um dos problemas, né? Então, eu me recordo de uma cena que eu estava com um deles, um rapaz já maior de 18 anos, ele estava dirigindo, eu estava no banco do passageiro, e a gente estava indo lá para algum evento, enfim. E, e aí chegamos num estacionamento de um prédio comercial, né? ok. Que é aquela questão, quem já convive com ele já está acostumado, tal, mas e as pessoas do dia a dia? Aí ele chega, imagina você chegou ali num estacionamento do prédio comercial, você vai, tem lá o manobrista, você vai pegar o ticket e tal, coisa, né? Nessa Sim. hora, ele cumprimenta efusivamente o manobrista, fala como é que você vai, como você se chama, e começa a entabular uma Eu conversa fico com o imaginando a cara manobrista. de interrogação. Sabe aquela coisa do gato Félix, que aparece umas interrogações assim na cabeça? Então, então, então na saída ele vai abraçar o manobrista, falando obrigado por cuidar do meu carro e tal. Olha que Então, interessante. Sabe o que é os legal, o caras, que você está me contando aqui? Porque eu não tinha ideia do quanto esses indivíduos conseguem ser funcionais, né? O quanto eles têm autonomia na sociedade. Se você está me contando que o cara dirige, sai por aí, consegue fazer coisas, puxa, isso é uma sim, informação interessante. Eu achei que nessa condição ele ficasse muito mais dependente. sim, tem, então que bom, sim, eles têm, né, eles podem conquistar essa autonomia, ironicamente aprendendo a ser menos espontâneos, né? Se a gente falar assim, Botando, né, parece olha, meio botando maluco, né? filtro. Olha que interessante. Brotando filtro. E aí ele te pergunta, mas Edu, por que que eu tenho que fazer isso, né? Pois é. Aí, Por como é que quê, você vai né? explicar, cara? Como é que você vai explicar? É difícil, né? Puxa vida. Sabe que é Então, muito interessante, sabe, é muito curioso isso, porque é, é, eu estou tentando assimilar essas informações todas, mas uhum, eu já me peguei me perguntando. Eu estava lendo um livro do Adam Rutherford, que é um livro que ele escreveu sobre a história humana, etc. e tal, né? E uma vez ele estava fazendo uma live e eu consegui mandar uma pergunta para a live, né? E ele me respondeu. E a minha pergunta uhum. foi assim: se o ser humano fosse um pouquinho diferente, vamos imaginar que a gente tivesse mais memória, que a gente, pensando no computador, né? Mais processamento, que a gente tivesse mais, não sei, mais como seria a história humana se a gente fosse um pouquinho diferente em alguns fatores, né? Se a gente fosse menos, sei lá, menos competitivo, se a gente fosse menos, não sei, malandro, né? Ou se a gente Isso. tivesse uma memória menor ainda, se a gente fosse que nem a Dolly do Procurando Nemo, né? Como é que essa mudança desses fatores, né, de comportamento teria
feito uma história completamente diferente, né? E eu fico imaginando como teria sido a nossa espécie, né, se a gente tivesse, não nesse extremo, não precisava ser no 10, né, mas se todo mundo tivesse ido, sei lá, no 8, Isso. no 7,5, né, se a gente É, conseguisse absorver um pouco dessa inocência. o que seria do rancor se não existisse tanta memória, né? Se a gente não tivesse tanta memória, por exemplo, Pois né? o ressentimento, o rancor, a inveja, tem um monte de coisa aí, né, envolvido, né, o Uhum. imediatismo, tanta coisa que a gente, sei lá, de repente, né, eu não sei se você lembra de um livro, eu estou lembrando agora do Monteiro Lobato, que a Emília vai lá por não sei para onde, vai para o céu e tem uns botões que ela gira uns botões, acho que chama chave do tamanho, né? Ela mexe nos botões lá e Uhum. só faz besteira. Imagina se de repente a gente conseguisse ir para algum lugar e mexer nos botões da humanidade, né? Que botões que a gente teria que mexer? Eu não tenho Pois é. ideia, eu não tenho Pois ideia é. do impacto que isso teria. Mas é curioso ver, isso é muito interessante, né? Uma faculdade no estado puro, né? Isso é muito interessante. Não é, o cara não tem um mix todo, né? Aquelas coisas conflitantes que tem, sei lá, autopreservação, o interesse, a agenda, né? Segundo as intenções. Não, o cara simplesmente, isso não veio instalado, veio só uma faculdade instalada, que é essa faculdade da empatia. Isso. Eu acho que é por aí, mas assim, acho que a uma mensagem bacana da minha experiência com eles, assim, que eu posso passar, é que com tudo isso que nós estamos conversando, assim, que eles têm que aprender as estratégias para não serem passados para trás, não serem enganados, tal, por serem, eles são tão sinceros que se transformam em ingênuos, né? Sim, Mas Mas eu acredito que a alegria vence, sabe? Assim, eles têm uma alegria contagiante, uma sinceridade, que isso está no olhar, assim, um sorriso que é tão diferente que, apesar da estranheza que possa causar, por exemplo, ó, o manobrista pensando, não, é pegadinha isso aqui, né? Estão filmando, né? Como que pode ser uma cena dessa? Eu acho que no final das contas, isso desarma, né? isso Eu acho que a gente desarma. responde bem. Eu percebo, Isso. assim, e aí eu percebo sei lá, eu sou um pouco dado, eu sou bastante dado, e para mim é muito fácil ser amistoso de uma maneira instintiva, né? É muito fácil com gente que eu não conheço. Isso até em alguns países já me provocou problemas, porque tem países em que, de repente, isso é muito mais complicado, né? Então, eu Isso. percebo que muitas vezes uma atitude assim, desinteressada, franca, aberta, né, ou então interessada na própria pessoa de uma maneira autêntica, isso desarma, né? É uma coisa meio recíproca, né? A pessoa imagina que você chega armado, né? E aí se você chega desarmado, isso costuma dar muda o jogo, né? A gente muda o jogo Isso. chegando desarmado, né? E a gente chega armado às vezes sem perceber, porque a gente acabou, não sei, estou pensando aqui na minha própria história, né? Você acaba criando aí espinhos, né, e camas para, né, para mais ou menos conseguir circular por aí sem se machucar muito, né? Mas até que ponto a gente não deveria estar abrindo mão de algumas dessas precauções, abrindo mão de algumas dessas coisas que são automáticas, né, que são meio pobres, para justamente estar num patamar mais alto aí de tudo, de alegria, de carinho, né? Pois principalmente a gente que mora em São Paulo, acho que vai muito por aí mesmo, né? São Paulo te deixa com a casca mais grossa, né? E se bem que, e aí tem uma questão que eu acho interessante, eu não sei se é a minha experiência também, meus pais são do interior. Eu acho que muitos paulistas, eles ainda têm aquela coisa interiorana, que é de um certo protocolo, como vai, bom dia, você cumprimenta a gente na rua, né? E algumas Uhum. coisas são muito inimagináveis. Eu sei que em algumas capitais brasileiras, eu não vou entrar em detalhes, a dinâmica entre as pessoas é muito mais agressiva, é muito mais provocativa, né? E eu não tenho anticorpo para isso. Se você me soltar em algumas cidades brasileiras que são um pouco mais do confronto, do conflito, ou que até de brincadeiras que são um pouco mais invasivas, eu perco o pé. Eu não tenho anticorpo para isso, né? Mesmo em lugares Sim. que, de repente, a cultura corporativa é uma cultura de confronto, mais tóxica, é um pouco mais armada, para mim é um veneno.
né? Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, né? Então, assim, é lógico, uma cidade como São Paulo, qualquer outra, né? Nova York, seja o que for, a gente acaba ficando um pouco mais, sei lá, né? A gente vira um peixe de cardume, né? A gente não é uma criatura exuberante, perde a exuberância, né? Mas eu fico Puxa, pensando o quanto que a gente está perdendo sem, né, justamente por estar refreando o que para esses garotos e para essas meninas é uma coisa tão natural. é uma pena, né, que a gente passe por isso. Mas eu me lembrei agora, Renan, de comentar a respeito ainda do espectro do autismo e o mundo corporativo, que eu tenho contato com uma empresa que promove a inserção de autistas né, de portadores do espectro do autismo nas empresas, no Que mundo legal, corporativo, no mundo sim. todo. Eles têm a sede lá na Europa e estão expandindo pelo mundo, né, de maneira geral. E depois de alguns anos, depois de 3 anos aqui no Brasil, mais ou menos, eles comentaram que São Paulo é o pior lugar do mundo, assim, é o lugar mais difícil que eles já presenciaram das diversas sedes que eles têm aí no mundo inteiro, de África, Ásia, Europa, tal, em termos das questões corporativas, dessa luta, essa guerra que a gente sabe como é, né? Uau, jura, cara, que loucura Pois é, isso. São Paulo é de longe o lugar mais difícil para fazer essa inclusão, na medida que eles têm essa Putz. dificuldade de leitura, de sarcasmo, de ironia, das segundas Porque acho que intenções. tem uma coisa que acho que é tipicamente brasileira, que aí, sei lá, estou lembrando do Sérgio Buarque de Holanda aqui com a história do Homo Cordialis, né, com essa questão de tem toda aí uma dinâmica de políticas, de interesses, de manipulação aí do afeto. E a gente, eu não sei, a impressão que eu tenho também, sobretudo em alguns lugares que eu já passei, a gente tem um ranço autoritário muito forte, que acho que vem da questão dos escravos, vem, né? A minha avó conheceu escravos, né? Então não é tão longe assim. Uhum. Então, eu percebo gente até hoje que, quando vai falar, que sempre fala assim: "Não, essa gente, eu sei lidar com essa gente." Né? E aí tem um ranço de autoritarismo. Eu me lembro uma vez eu fui trabalhar num banco, e aí eu lembro de uma colega que, na verdade, fazia parte da minha equipe. Assim que eu entrei, e eu não gosto de ser chefe, eu acho uma chatice, eu não gosto de mandar em ninguém, eu não gosto de cobrar os outros, Uhum. acho um saco. Mas eu caí nesse papel. Eu tinha uma equipe, eu não sabia o que fazer com isso. Aí um dia ela me chamou, ela estava super incomodada, ela me chamou para almoçar, falou: "Você não está entendendo como é que funciona aqui? Aqui você tem que bater o pau na mesa." Ela começou a usar umas metáforas mais fálicas ainda: você tem que pisar no pescoço, porque se você não puxar a faca, se você não enfiar a faca pelas costas. Cara, era tipo a minha primeira semana no banco. Eu falei: ninguém me avisou. Eu posso tentar do meu jeito, mas você tem razão. Dependendo do ambiente, da cultura que você está, é uma coisa bastante difícil. É uma selva, né? É, E é, é, principalmente. é bastante sofisticada. Em algumas empresas, muito pior do que outras. Ontem mesmo estava conversando com o Lolo, a gente trabalhou junto já numa agência. Eu tive sorte de trabalhar em agências em que eram agências relativamente do bem, tranquilas, né, sem muito pega, né, sei lá, muito pega para capar, tá, mas eu sei de lugares que, cara, eu vou para o outro lado da rua, eu não passo nem na frente, porque eu sei que eu não sobreviveria. E é o tipo de coisa, desculpa eu estar fazendo terapia aqui, mas estou repensando a minha vida inteira, mas algumas coisas eu não quero aprender. Eu não quero aprender a viver numa cultura tóxica, eu não quero aprender a viver no mata-mata, eu nunca quis aprender. Eu pago o preço disso, inclusive, né? Eu pago o preço Assim por não como querer você aprender algumas regras do já jogo, disse né? no radinho algumas vezes, né? Se você está vendo, não dá para desver depois, né? Então, se você aprender, você já se A misturou gente com isso, incorpora, né? a gente tem essa droga desse É. neurônio espelho, a gente incorpora essas coisas, né? Eu sei que eu incorporei já comportamentos de gente tóxica que eu adoraria fazer tipo o brilho eterno de uma mente sem lembrança, sabe? Que o cara vai lá com um raiozinho laser, mas eu não consigo, eu já incorporei, porque eu convivi com gente truculenta, né? Então, eu infelizmente aprendi algumas truculências que às vezes vêm à tona, o que não é legal. Né? Então, você falando, você tem razão. Eu estava lembrando dessa coisa paulistana mais do cotidiano, não no mundo corporativo. Né? Você tem razão.
Estava pensando, porque é uma parte do meu trabalho também é essa, né, da inclusão no mundo corporativo, e é uma arte, né, porque é bem complexo, né? Olha como faz, como faz. Olha, estou lembrando de alguns lugares ali que, imagina, o cara não consegue sobreviver além da recepção. Não, eu até vou contar uma Pois é. anedota, só para desabafar, porque eu lembro que uma vez eu conheci um colega tal, e ele falou que ele tinha vindo de um lugar X. Eu sabia que era um lugar eminentemente perverso, né? Eu falei, nossa, se eu não me engano, lá a cultura corporativa é agressiva. Aí ele falou, não, lá, qual que era a história? Ele falou alguma coisa, não, mas a gente ganha milhões. Eu falei, cara, fica você com os milhões. Eu prefiro dormir, eu prefiro não aprender isso, né? Eu não quero, né, por dinheiro, ter que virar um troglodita, virar, sei lá, uma figura que manipula os outros, né? Mas que Uhum. que interessante, porque talvez a questão do trabalho remoto facilite um pouco para essas pessoas, porque pelo menos elas, né, têm aí a distância física, pelo menos, para manter um pouco de segurança. Sei lá, estou chutando, falando de orelhada. Sim, acho que você acertou, assim, vários dos trabalhos aqui que a gente faz com sucesso é mediado pela internet já há muitos anos, né? E, então, por exemplo, trabalho de tradução, que dá para eles fazerem Entendi. tranquilamente de casa, né? Trabalho de programação, que eles também são Sabe que, olha muito que interessante, bons. hoje eu estava lendo um artigo sobre o metaverso, que uma mocinha foi convidada sei lá, para uma versão beta lá de algum metaverso, não sei se era o metaverso do Facebook, não sei, vamos pôr do Facebook. E o que acontece é que assim que ela entrou no metaverso, ela estava interagindo com outras pessoas no metaverso e um personagem masculino começou a abusar dela sexualmente, começou a apalpar, começou a encoxar, e ela começou a se sentir super incomodada. Eu falei, cara, eu acabei de entrar nesse negócio, eu já estou sendo encoxada, não é possível. E aí os caras Metaverso. no metaverso, cara, imagina que pesadelo. Mas aí o cara do metaverso diz que eles estão fazendo uma funcionalidade que é a seguinte, que chama She Power, se não me engano, She Bubble, que é o seguinte, pensando sobretudo em mulheres, né? Se você está se sentindo incomodado, você aciona uma funcionalidade que faz um escudo em volta de você. Então, ninguém consegue te tocar, ninguém consegue te falar com você, você cria uma bolha protetora pelo tempo que você quiser, né? Como se fosse um escudo Uhum. invisível para te proteger justamente de alguma coisa que você não teria defesa, né, de outra maneira. Né? Então, acho que está É, aí, o digital precisa ter esse tipo de bolha. Né? vai virando um videogame mesmo, né? Mas é isso mesmo, vira um superpoder, assim como o cara do Halo lá, o Chico, joga aquele negócio no chão e faz um escudo, né? Então os caras já estão equipando o metaverso com isso, justamente porque algumas pessoas vão abusar da sua inocência. É verdade. Mas voltando um pouquinho, só para fechar, que eu me lembrei de outro exemplo que eles funcionam muito bem à distância, que é para fazer conferência de dados, que né, é um trabalho chatíssimo para boa parte Que das pessoas, interessante. e eles se divertem fazendo a conferência de dados Não pela escapa nada, questão não escapa nada. pela questão do rigor, né, da literalidade, coisas Da assim. memória. E é, mal comparando, eu lembro de mim mesmo, quando eu comecei a trabalhar com AutoCAD, Meu né, Deus. aquela coisa. Acho que eu comentei não lembro se foi no- vamos falar sobre impacto ou no Rally, enfim, que tudo que liga na tomada ou coloca bateria ou pilha, tá valendo para mim, né? E eu me lembro quando né, que eu sou rato de Santa Efigênia lá dos anos 80, né? Meu Deus do céu. É, É, então, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar num escritório de arquitetura com AutoCAD, depois do primeiro mês, eu chegando em casa e falando para os meus pais assim: Nossa, é o máximo, eu trabalho o mês inteiro me divertindo e no final do mês eles ainda me pagam. Que engraçado. Pois Não, é, foi mais ou menos quando a Microsoft falou que uma boa parte do meu trabalho, eu trabalhei lá um tempo, uma boa parte do meu trabalho era fazer palestra. Eu falei, pera, entende só, eu vou falar e você paga para isso, né? A mesma história. né? Muito Que bom. engraçado. Renê, eu Passou, estou agora eu vendo continuo aqui. falando e não ganho nada. Mas diga, Não, estou vendo aqui o horário. Eu tenho uma aula. Nossa, você me vamos lá, vamos dá lá, vamos lá. licença. Edu, Agradeço, sobretudo, nossa, agradeço muito o convite, é uma honra.
Não, cara, Mas eu olha, acho que tenho fica uma para aula na todos nós, sequência, a gente fica acabou para se todos estendendo, nós. mas fantástico, né? Fica para todos Que nós, para a legal. gente fazer essa reflexão natalina, como seria o mundo se a gente desse tanta abertura para o carinho, para a empatia, quanto essas pessoas dão, não é? O que a gente está Isso. perdendo? Isso acho que fica de Va- va- Natal aí para todo mundo. E do tipo, vamos aprender com elas, né? Isso Vamos aí. aprender com eles, cara. Vamos desarmar um pouco, pelo amor de Deus. Edu, super obrigado. Vai lá para a tua aula. Você é um querido. Eu vou publicar isso daqui, já compartilho com você já já, tá bom? Boníssimas festas. Valeu. Brigadíssimo Beijo. igualmente e vamos nos falando. Até Tá mais. legal, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.